Época de Napoleão. Napoleão nasceu em 1769 em Córcega, na França. Com 10 anos, ele começou a estudar em uma escola militar, e aos 16 já era segundo-tenente, e com 24 já era general. Com o golpe de 18 de Brumário, uma manobra política que fez a ascensão dos girondinos e conteram os jacobinos, ele chegou ao poder, governando a França por 15 anos. Consulado. Uma das duas partes do governo de Napoleão tinha esse nome por ter 3 cônsules, pessoa que protege os interesses da nação, que o Napoleão seria o mais poderoso. Nesse tempo, Napoleão perseguiu os opositores, os censurando. E Napoleão, mesmo com a cara de ditador, ele não abandonava os princípios da Revolução Francesa. Em seu governo foram criados o Banco da França, a reorganização do ensino público e o Código Civil, que era a liberação individual, igualdade perante a lei, respeito à propriedade privada e casamento civil separado do religioso. Tendo esse código influência até aqui, tudo isso deixou uma estabilidade política e econômica, popularizando cada vez mais o Napoleão, sendo até cônsul vitalício em 1802. Império. No ano de 1804, Napoleão usou a opinião do povo para criar um império. E também foi realizada uma votação pública que teve 60% dos votos para que votasse para a monarquia em forma de governo, sendo Napoleão imperador. Ele foi coroado na solene catedral, mas ele retirou a coroa do Papa e colocou nele mesmo, para mostrar que era superior. Logo em seguida, colocando Josefina, sua esposa. Durante seu império, Napoleão criou vários monumentos sobre o império como o Arco do Triunfo. Expansão militar. Nos tempos do Império, Napoleão fazia campanha sobre o seu império, que ia fortalecendo seu exército até se tornar o mais forte da Europa. No ano de 1805, a França tentou invadir a Inglaterra, mas foi derrotada na Batalha de Trafalgar. Já em 1807, França atacou o Egito e venceram em 1812. Foi o pico do seu exército. Muitas pessoas criticaram a expansão militar absurda, já que milhares de famílias perdiam familiares em guerra. Bloqueio continental. Os franceses estavam buscando formas de invadir a Inglaterra novamente. E dessa vez, eles bloquearam os produtos que seriam enviados para a Inglaterra para fazer com que eles tivessem menos produtos. Esse comércio era muito importante, tanto que todos os meios de comércio ingleses foram afetados. Mesmo tendo afetado a economia inglesa, não foi tanto quanto esperavam. Como muitos povos queriam os produtos ingleses, eles começaram a contrabandear esses produtos. E alguns países como Portugal não se importavam tanto com isso. Só que logo após, para punir Portugal, os franceses invadiram Portugal, o que fez a corte portuguesa vir para o Brasil e Rio de Janeiro. Invasão da Rússia. Em 1812, os franceses invadiram a Rússia para fazer bloqueio comercial dos ingleses. Os franceses avançaram pelo território da Rússia e os próprios já tinham saído em retirada. Em Moscou, os franceses sofreram a temperatura de menos 30 graus Celsius. Os soldados franceses se retiraram-se da Rússia e muitos soldados morriam durante a viagem à volta. Napoleão saiu do poder e foi para Elba, no mar Mediterrâneo. O poder foi dado a Luís XVIII, que foi a de 1755 a 1824. O irmão de Luís XVIII, Luís XVI, tinha sido morto pela guilhotina pelos revolucionários em 1793. Governo dos 100 dias. Em março de 1815, Napoleão fugiu para a ilha Elba e regressou à França. Enviaram tropas para o prendê-lo e a população se juntou, insatisfeitos com o absolutismo de Luís XVIII, e festejou a chegada de Napoleão. Napoleão reconquistou o poder e mandou a sua família sair da França. Enquanto isso, os governos estrangeiros organizaram uma aliança contra Napoleão. 100 dias depois, Napoleão, derrotado na Batalha de Waterloo, no mesmo ano onde Luís XVIII teve a posse do trono, Napoleão foi preso pelos ingleses e condenado na ilha de Santa Helena, no sul, e onde permaneceu até 1821,
onde foi o local da sua terrível morte. O Congresso de Viena. As conquistas na época de Napoleão alteraram a divisão política. Com a derrota da França, os países ganhadores criaram o Congresso de Viena. Neles estavam os representantes da Grã-Bretanha, Austrália, Rússia, Prússia e a França. O objetivo deles era restaurar o poder das antigas monarquias e o novo mapa político da Europa. A Austrália, Rússia, Prússia e os outros estados fizeram acordos para garantir a defesa e declarar direito de intervir em qualquer país que fosse ameaçador para eles. Essa política de defesa mútua foi conhecida como a E Santa nós Aliança. finalmente chegamos ao fim dessa apresentação sobre a Era Napoleônica. Obrigado por assistir e ficamos por aqui.